Chegamos no dia que um ícone da TV brasileira deixou uma carta de despedida antes de morrer. O ator e humorista Flávio Miliaccio disse que a velhice no país é um caos, que se decepcionou com a humanidade e pede ao mundo para olhar pelas crianças. Sim, nós precisamos falar sobre o suicídio e sobre as mortes pela Covid-19, até que todos entendam que a pandemia não é uma gripezinha. Aldir Blanc, o eterno parceiro de João Bosco, é mais uma vítima do coronavírus e vai se encontrar com o irmão do Enfio e com tanta gente que partiu nesse rabo de foguete. A trilha sonora da ditadura nunca foi tão atual. Basta de tanta agressão à democracia. Até quando vamos assistir a essa barbárie e aos ataques do presidente e de sua turba de seguidores? E afinal, o que Bolsonaro quis dizer com este pronunciamento? Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Exclusivo, o clicktuber Gelson Cunha, do canal Conexão com o Mundo, entrevista Roberto Jefferson, o melhor amigo do presidente da última semana. E a live especial de hoje é com a clicktuber Adriana Leves, a repórter que voou longe ao sair da TV e migrar para a web. Ela é referência da cobertura da pandemia na Espanha. Mande as suas perguntas desde já. Eu sou Guto Abranches e o Clicktube News, edição 45, está no ar. Eu já tive a oportunidade de falar aqui mesmo no Clicktube News que em várias das redações por onde eu passei, onde eu trabalhei, a gente tinha alguns temas proibidos, literalmente, de serem abordados pela linha editorial adotada por cada uma das empresas. Ou então, uma hora não podia falar de determinado político, por exemplo, determinado assunto, no dia seguinte era obrigatório falar desse político ou desse assunto. E assim a vida seguia no jornalismo brasileiro. Mas um dos temas, o suicídio, sempre foi tratado como um tema proibido por toda a imprensa, todos os veículos. Dizia-se, principalmente, que ao tratar o tema, estimulava-se que acontecessem novos casos de suicídio. É como acontece hoje com algumas famílias que empurram as notícias do novo coronavírus para debaixo do tapete, fingem que o problema não existe, vão tratando daquele jeito até que dão de cara com esse problema. É a mesma visão míope, mas agora, cada vez mais nos parece ser obrigatório. Nós precisamos falar de suicídio. Claro, de uma maneira responsável, equilibrada, mas não podemos mais deixar o assunto de lado. Por isso a gente começa essa edição do Clicktube News de uma maneira diferente, tratando da morte do ator e humorista Flávio Miliaccio. O ator foi encontrado deitado na cama no sítio onde morava no interior do Rio de Janeiro. Na carta de despedida escrita por ele para a família, deixada ao lado da cama, ele já demonstrava toda a sua decepção com a humanidade e com tanta gente que ele conheceu ao longo da vida. Disse que parece ter jogado fora os 85 anos que passou aqui na Terra. O Flávio deixou mais do que uma carta, ele provocou na gente uma reflexão sobre o papel do ser humano na Terra. Um agressor voraz no meio ambiente, o homem, pode ser considerado, sem dúvida, um predador do planeta, um egoísta que está sempre olhando para o próprio umbigo, buscando uma forma de se dar bem em cada situação. A sensibilidade do artista levou o Flávio a tomar uma medida tão drástica e mostrar que o suicídio é um fantasma que todos temos que enfrentar. E de maneira responsável. Nós vamos ouvir a psicanalista, psicóloga Ana Café sobre isso. Se as pessoas não se tratarem, não se fortalecerem, e não é só fortalecer a imunidade, é se fortalecer emocionalmente, a grande preocupação hoje é com um aumento grande dos casos de suicídio.
E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa estar atento sobre isso, a gente precisa estar alerta para os fatores de risco, a gente precisa estar alerta para os comportamentos, né, que indicam que uma pessoa está em risco, a gente precisa estar atento para aquele sujeito, né, que tem se isolado demais, para aquele sujeito que tem dito que viver não vale a pena, que tem trazido esse tipo de fala, né, que se ele não estiver aqui não vai fazer a menor diferença. Então, assim, é importante a gente abrir o diálogo para isso, é importante que profissionais de saúde mental estejam atentos para isso, e que bom que vocês da imprensa estão se preocupando e começando a abordar o assunto, porque a gente sabe que já começaram a ocorrer casos e que as pessoas não têm divulgado isso. Então, que bom que vocês estão trazendo esse assunto à pauta, vocês estão divulgando e estão possibilitando, como foi no princípio, falar de ansiedade, pânico, vocês estão possibilitando que a gente fale de um outro fator de risco para saúde mental e emocional hoje, que são as questões relacionadas ao suicídio, tá bom? Muito obrigada, tá? Por estar aqui com vocês. Aqui mesmo na plataforma ClickTube, o canal Mãe de Adolescente, da Michele Matucci, tocou neste assunto de uma forma ainda mais sensível, porque falou sobre o suicídio entre os jovens, e falou entre os adolescentes, e falou como é que os pais devem estar atentos, o que observar no comportamento dos filhos. É uma discussão que tem que ser adotada, tem que ser feita com bastante cuidado, responsabilidade, porque esse assunto merece muita atenção, em particular. O link para esse vídeo da Michele Matucci que eu estou falando, você vai encontrar aqui na descrição dessa nossa participação aqui, desse nosso vídeo. E nós ainda nessa edição do ClickTube News vamos falar sobre o novo coronavírus, sobre as mortes causadas pela doença e sobre a morte em particular do compositor Aldir Blanc. Se a humanidade decepcionou o ator, nosso querido Flávio Miliaccio, com certeza uma parte desta decepção pode estar muito próxima de você. Com certeza você tem um amigo, tem até um parente que abandonou a razão razoável para se entregar de maneira intensa, enfim, se entregar à causa bolsonarista. Veja, agora não se trata mais de luta contra a corrupção, se é que essa luta foi verdadeira. Não se trata de patriotismo da parte de quem quer que seja, porque quem não se importa em ver o Brasil achincalhado aos olhos do mundo inteiro, não pode ter amor por essa terra. Que patriotismo é esse? Se fosse assim, não teríamos tantas bandeiras americanas e de Israel no meio da manifestação absurda de ontem em Brasília contra as instituições democráticas de novo. O que é que esse povo quer? Direito a voto nas eleições americanas? Tomar partido na luta entre árabes e judeus pela Cisjordânia? No Brasil, todas essas pessoas cometem um crime de lesa pátria contra a democracia ao pedir intervenção militar, fechamento dos poderes. Tudo isso é inconstitucional. Apesar de hoje não representarem mais os 30% de eleitorado, eles inflam a bolha da família Bolsonaro, que enxerga um poder maior do que aquele que lhes foi conferido pelo voto. E a turba estimula o presidente a fazer ameaças explícitas contra o Estado democrático. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. O que ele quis dizer com essas ameaças? E o que elas representam, além de incendiar o país e de incitar violência? Violência como a sofrida pela equipe de jornalistas e pelo motorista do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, que foram agredidos por um grupo de manifestantes com socos e pontapés, num dia em que a liberdade de expressão deveria ser celebrada. A Associação Nacional de Jornais condenou os ataques e cobrou a identificação dos agressores. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, considerou inaceitável a agressão aos repórteres e disse que as Forças Armadas estarão ao lado da democracia.
A Federação Nacional dos Jornalistas repudiou as agressões e disse que Bolsonaro é o maior incentivador das agressões. Segundo a FENAGE, o presidente fez 179 ataques diretos a jornalistas nos primeiros 4 meses do ano. Hoje de manhã o presidente voltou a falar sobre o tema, a dizer que, na verdade, não estimula a violência. Ele falou isso para aqueles seguidores que ficam ali no cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada. Só que, de novo, praticamente ao mesmo tempo, ele voltou a confrontar a imprensa. Não vou falar com a imprensa. Tem um print da matéria do antagonista. Embaixo está escrito, eu escrevi, não tô, eu escrevi embaixo. Mais um motivo para a troca. Estão me acusando por causa disso, dizendo que eu estou interferindo na Polícia Federal, é isso? Eu estou dizendo que é fofoca aqui embaixo, tá ok? Ok. Complemento depois. A questão é que quando o presidente decide ignorar a imprensa, ele não está só atingindo uma categoria profissional que tem como função constitucional ser fiscal do poder público, todo o poder público. O presidente está desrespeitando toda uma nação quando faz isso. Em 16 meses de governo, ele não se deu conta, até o momento, de que governa para todos, ou deveria governar para todos, não para aquela bolha de seguidores que ele acredita que represente o povo brasileiro e mais, que ele acredita que represente a maioria do povo brasileiro. Ou será uma estratégia para não tomar as atitudes que a gente espera de um líder no momento que é crítico para toda a humanidade? E por quê? Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva com o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, que de repente passou a ser o melhor amigo do presidente Bolsonaro da última semana, se me permitem os roqueiros do Titãs lançar mão de uma das letras deles. A entrevista foi dada ao clicktuber Gelcio Cunha, do canal Conexão com o Mundo. A entrevista completa você vê no canal Conexão com o Mundo, o link está aqui na descrição do vídeo. Enquanto o governo prioriza o embate político, o coronavírus segue fazendo vítimas pelo planeta inteiro. Aqui no Brasil não é diferente. O compositor Aldir Blanc morreu de Covid no Rio de Janeiro aos 73 anos. O compositor é autor de grandes sucessos da MPB, como O Bêbado e a Equilibrista, que ninguém menos que Elis Regina fez brilhar nos palcos, nas rádios, nas cabeças e nos corações de todo mundo. Foram tantas músicas, tantos sucessos, frutos da parceria com João Bosco, que ele, João, acabou publicando uma charge, essa aqui, em que o sociólogo Betinho, o irmão do Enfio, é esse mesmo, é o Betinho. Betinho abre as portas do céu para o grande poeta contestador. Aqui no ClickTube News, a gente modestamente também faz a nossa homenagem para esse grande artista, esse grande brasileiro, esse cara legal pra caramba. Esse é um daqueles para quem eu pediria licença a vocês para trazer de volta aquela criação que a gente teve pouco tempo atrás. Para Aldir Blanc, eu gostaria que #vivesse para sempre. Vamos combinar que tá puxado ser brasileiro, né? A gente enfrenta uma pandemia, a gente enfrenta uma crise econômica, a gente enfrenta lunáticos malucos pedindo a volta da ditadura e a gente ainda perde nossas estrelas guias, nossos modelos, nossos ídolos. A gente faz pouco tempo ainda não se recuperou da morte do Moraes e do Rubem Fonseca. Hoje a gente, além de perder o Flávio Migliaccio, a gente perde um dos maiores gênios da música brasileira, um dos maiores letristas da nossa história, que é o Aldir Blanc. Esse carioca, nascido no Estácio, criado em Vila Isabel, que junto com o mineiro João Bosco fez uma das maiores duplas da música popular brasileira, sabe, que serviu de inspiração para gênios como Elis Regina, que gravou várias músicas, nos deixou hoje um pouco mais órfãos de cultura, de beleza, de lirismo. Aldir não foi só um letrista, né? Aldir foi um exímio, um brilhante cronista do Rio de Janeiro, do jeito carioca de ser. Um discípulo direto de Rubem Braga. Um homem, sabe, da zona norte, do povo, ao mesmo tempo intelectualmente sofisticadíssimo.
como todo bom carioca idealizado, né, que a gente sempre idealizou, o malandro inteligente, o popular, mas ao mesmo tempo erudito, a gente fica com a impressão de que os gigantes estão nos deixando e a gente agora tem que conviver com os anões morais, éticos e culturais. Mas eu tenho a certeza que, seja para onde for, Aldir vai ser bem recebido, de preferência pelo Enfio, pelo irmão do Enfio. Viva Aldir Blanc! Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas. Na Flórida, a volta ao chamado novo normal vai acontecendo de pouco em pouco. O nosso clicktuber Jaeci Carvalho tem as últimas informações sobre a situação nessa região dos Estados Unidos. Acesse o canal Jaeci Carvalho Esportes no link que está na descrição do vídeo para acessar o conteúdo completo. Bom, nessa etapa agora, 20 e 19, a gente está ao vivo no ClickTube News e eu tenho a honra de receber a nossa clicktuber Adriana Leves, direto da Espanha. Antes de qualquer coisa, Adriana, meu muitíssimo obrigado pela sua paciência, pela sua boa vontade, por ter aguardado até agora para estar com a gente, porque aí você já está bem mais avançado no horário do que a gente aqui, né? Boa noite. 1h17 da manhã, Guto. Mas eu estou aqui firme e forte. Não é para os fracos, o jornalismo não é para os fracos. Uma honra ter você com a gente. Queria conversar um pouquinho contigo sobre isso que a gente está vivendo. A Espanha acabou sendo uma referência para o Brasil também, em momentos para o bem, em momentos para o mal, talvez, por conta do novo coronavírus, né? Eu queria te perguntar como é que estão as coisas por agora, qual é o sentimento aí que você pode traduzir para a gente no enfrentamento dessa doença e desse novo vírus, Adriano? Então, Guto, nesse fim de semana a gente entrou aqui na fase 0, né? São 4 fases que o governo prevê até o fim de junho. Então, pela primeira vez, depois de 48 dias, a gente pôde sair de casa para passear e para fazer alguma atividade física. Então, é claro, isso já tinha acontecido com os menores de 14 anos na semana anterior, então agora foi a nossa vez. É claro que tem muita gente feliz, porque agora pelo menos é possível caminhar, fazer alguma atividade física, mas tem muita gente preocupada também. Eu sou do grupo dos preocupados. Por quê? Porque eu acho que o esforço foi muito grande, o confinamento aqui foi muito rigoroso, então é natural a gente sentir medo, porque a gente não quer que o número de casos de mortes volte. A gente chegou a ter 950 mortes em um único dia. Então, no fim de semana, eu moro aqui pertinho da Praça da Sagrada Família, tinha aglomeração, não tem como evitar, né? São horários alternados que a gente pode sair para praticar alguma atividade física, mas acaba juntando ali um número de pessoas e você não consegue manter o distanciamento social, nem todo mundo está de máscara, a máscara não é obrigatória, então tem essa questão da preocupação, sim. Mas, assim, o número de casos está controlado. Nos últimos 2 dias, a Espanha registrou 164 mortes, né, e somente 356 novos contágios nessas últimas 24 horas. Então, a situação está controlada, mas a gente não pode relaxar. Adriana, me corrija aqui uma impressão de colega jornalista, eu, evidentemente, aqui à distância de vocês. A gente ouvia falar muito da situação na Itália, medonha, tenebrosa, a situação que o país atravessou, e muito rapidamente passou-se a falar também da Espanha. Eu fiquei com uma impressão, muito provavelmente equivocada pelo que você está me descrevendo, de que a Espanha também demorou para entrar nas medidas de restrição à circulação, enfim, para entrar na quarentena. Então, essa impressão minha é falsa.
A Espanha entrou, eu me lembro muito bem dessa data, porque eu tinha feito uma matéria para vocês no dia anterior, então a Espanha já entrou com 4.200 casos de coronavírus, né? Então, mas assim, eu não acho que entrou tarde, a gente não tinha muito pouca informação sobre o que estava acontecendo, né? Ninguém imaginava, eu também não estava preocupada. Eu gravei um vídeo para vocês falando justamente isso, que o clima naquele momento aqui na Espanha, as pessoas, não tinha muita gente andando nas ruas com máscara, assim, estava uma coisa tranquila, já não tinha muito turista, mas também não tinha esse medo, né, que a gente passou a ter depois que foi anunciado o estado de alarme. Então, é muito difícil avaliar isso, porque naquele momento a gente tinha 4.200 casos, eu lembro que no dia anterior eram 3.000, então subiu muito, mas, enfim, acho que a Itália foi primeiro e logo em seguida a Espanha, né? Agora você estava nos falando sobre as 4 etapas agora desse momento do enfrentamento à doença. Você tem como enxugar bastante, resumir para a gente as 3 que faltam, porque você já falou dessa volta pouco a pouco à atividade, e ficaram faltando as demais 3 etapas. Você pode enxugar para a gente, conceituar muito rápido? Rapidamente, então, a partir do... Bom, é importante ressaltar que a gente só... É que nem videogame, né? A gente só vai passar de fase se a gente se comportar bem, né? Então, a próxima fase deve começar no dia 11 de maio, e aí vão abrir as terraças, os bares, né, as terraças, mas somente com 30% de ocupação, não poderá ser mais do que isso. Os restaurantes, nessa fase, eles ainda não vão abrir, eles abrem na fase seguinte, assim como o comércio maior. Agora a gente tem os pequenos comerciantes abrindo, né? E também vão abrir, Guto, as casas de shows, mas para um público limitado. Se eu não me engano, são 50 pessoas, esses números agora eu não estou lembrada muito bem, não. Mas, assim, para um número limitado. Vai ter que ter uma limitação aí, não pode encher o estabelecimento, é claro. Cinemas também... mas, assim, é tudo muito aos poucos, sabe? É tudo muito devagarzinho, tem que respeitar isso tudo para ver se a gente passa para a fase seguinte. Eu queria só fazer uma menção aqui bacana a quem está com a gente assistindo o ClickTube News agora ao vivo, a Rosana Coelho, Helena HD, Leopoldo Long, assim, são inúmeras pessoas, estou tentando abrir aqui o máximo a janela possível. Um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente. Estejam sempre com a gente, que a gente gosta de estar aqui com vocês. Adriana, você estava me falando que, apesar, pelo que você descreveu, nas próximas etapas, todos os cuidados que deverão ser respeitados, eles demonstram que ainda existe um bom nível de apreensão, como você disse logo no início da sua participação com a gente. Eu queria saber, do ponto de vista, se existe algum, por exemplo, do ponto de vista das situações locais, como a questão, por exemplo, da independência da Catalunha. Catalunha é um barril de pólvora, do ponto de vista político é sempre muito agitado. Isso, de alguma maneira, acabou interferindo no enfrentamento à Covid-19? Ou questões como essa ficaram para segundo plano, para que o combate à doença fosse priorizado? O que você acha? Eu acho que aqui o coronavírus é prioridade, viu, Guto? Até mesmo os ataques políticos, eles têm uma relação com o coronavírus, né? O PP, que é o Partido Popular, por exemplo, ele acusa o líder do governo, Pedro Sánchez, do Partido Socialista, de mentir sobre o número de mortes, ocultar informações para fins partidários, da falta de medidas econômicas, suprimentos médicos. Então, assim, ataques existem, mas a saúde está em primeiro lugar. Eu separei até aqui hoje, deixa eu ver se eu encontro aqui, olha, o El País, que é um jornal que eu acompanho aqui bastante. Tem uma resposta aqui hoje do governo ao PP, que é isso, porque o PP ele quer que termine, né, o fim do estado de alarme. E o governo quer continuar com o estado de alarme. Então, o governo deu hoje
uma resposta dizendo aqui, está na primeira página, é o estado de alarme ou o caos. Então, existe essa briga sim, mas é tudo pela saúde no momento da população. Nada nem parecido que você tenha visto com que aqui no Brasil a gente acabou vivenciando, sobretudo nos últimos dias, né? Você viu aí agentes de saúde sendo agredidos em praça pública, jornalistas e fotógrafos sendo agredidos, foi o caso ontem, durante uma manifestação antidemocrática, na esplanada dos ministérios, ali na Praça dos Três Poderes em Brasília. Tem algum embate nesse nível por conta desse tipo de observação que você está fazendo, do aspecto político também, ou o país consegue levar isso de uma forma mais civilizada, digamos assim? Bem mais civilizada. Primeiro, aqui a gente não tem um contato físico, né? Então, por exemplo, o líder do governo, Pedro Sanches, ele tem feito muitos pronunciamentos na televisão. Ele fica, inclusive, mais de 1 hora falando. E depois do pronunciamento sempre tem uma roda de prensa. Então, jornalistas fazem perguntas ao vivo pela internet, ele anota e responde educadamente todas as questões. Então, assim, não tem esse tipo de atitude que a gente tem visto aí no Brasil, com certeza que não tem. Não nesse momento. Não é momento para isso, né? Exatamente, é um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto, um trabalho para todo mundo participar, porque afinal de contas a finalidade é o bem de todo mundo, né? Exatamente. Isso não vai a lugar, a gente não vai a lugar nenhum com isso, né? Assim, dessa maneira. O que é que você, pessoalmente, já que você está cobrindo a pandemia, o que é que você, pessoalmente, como é que tem sido, assim, claro que de forma bastante resumida, a sua própria rotina? Porque você consegue ir à rua, por exemplo, fazer algum trabalho nessa linha, ou é tudo home office mesmo? Os vídeos que eu tenho feito são home office. Eu tenho saído muito pouco, eu entrevisto as pessoas pelas ferramentas, né, como uma dessas que a gente está usando agora. Eu estava evitando muito de ir ao mercado, eu ia 1 vez por semana, e agora eu voltei a caminhar também, né, mas eu tomando bastante cuidado. Eu tenho até preferido ir, porque a gente tem 2 horários, de 6 às 10 da manhã, ou depois, mais tarde, de 8 às 11 da noite, né? Então, maiores de 14 anos, de 14 até 70 anos de idade. Então, eu tenho preferido ir até à noite, porque tem menos concentração de pessoas. Porque, assim, é o que eu falei, tem risco, apesar dos números estarem diminuindo, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Eu conheço muita gente que foi infectada, entrevistei pessoas brasileiros que moram aqui na Espanha, que tiveram os sintomas do coronavírus, conversei com médicos, enfim, assim, a gente tem que tomar todo cuidado, então eu evito de sair. Eu estou estudando cinema, então eu faço as aulas online também. Agora, já anunciaram, a gente recebeu até um e-mail hoje lá da Escola de Cine, dizendo que as aulas devem voltar no final de maio. Então, vamos ver se a gente consegue voltar para a sala de aula, né? Estudar presencialmente. Que seja para o bem, né, Adriana? Olha, eu vou te colocar uma pergunta que, na verdade, a gente vai repetir um pouquinho, não tem problema, porque é de uma telespectadora, olha o vício de televisão, é de uma espectadora do Clique News, e ela falou para você, Maria Vitória Santos. É o seguinte, ela pergunta como está a situação atualmente, qual é o sentimento da população da breve, como você já sinal. Então, é o que eu estava falando. Tem muita gente feliz porque finalmente a gente voltou a caminhar, a fazer alguma atividade física. As crianças na semana passada já tinham voltado, né, para a rua. Agora foi a vez dos maiores de 14 anos. Então, claro que a gente está feliz de poder dar uma caminhada em horários alternados, né? Mas o que preocupa é que eu tenho visto algumas aglomerações, né? Porque eles pedem que a gente mantenha uma distância social de 1 metro, 1,5 metros. Eu acho que é importante usar máscaras, então nem todo mundo usa máscara, nem todo mundo consegue manter esse distanciamento social. E tem a preocupação também com a economia. Eu acho que o impacto econômico da pandemia aqui na Espanha, eu tenho certeza, foi pior do que a devastação causada pela crise financeira de 2008, né, que já tinha sido muito dura
muito sentida pelos espanhóis. Em março, mais de 302 mil pessoas ficaram desempregadas. Imagina, abril, maio, junho, julho, o que ainda vai ter de gente, né, perdendo emprego? Essa taxa de desemprego subiu para 14,4% da população ativa no primeiro trimestre. Então, a gente está falando aí hoje, na Espanha, de mais de 3 milhões de pessoas desempregadas. Então, assim, as pessoas estão com medo, as pessoas estão tristes, o sentimento é esse, sabe? Muita gente está mudando de vida, está perdendo emprego, é um vírus que atingiu a gente de uma maneira que a gente nunca poderia ter imaginado. Então, assim, tem esse sentimento de alegria da gente sentir que a gente está vencendo o coronavírus, essa batalha, mas tem o sentimento de medo de voltar uma segunda onda e tem ainda esse sentimento de tristeza de ver tanta gente perdendo seus negócios, perdendo seus empregos, enfim, mudando. Tem muita gente, muitos brasileiros, eu estou num grupo de brasileiros aqui no Facebook, tem vários brasileiros voltando para o Brasil, gente fazendo vaquinha online, que não tem dinheiro para comprar a passagem, sabe? Então isso tudo vai dando uma tristeza muito grande de você ver, assim, sonhos desfeitos, né? Pessoas que vieram para ficar, que têm que retornar porque não têm condições financeiras. Eu acho que é um misto desses sentimentos, sabe, Guto? Ou seja, para o, digamos assim, para o pós-pandemia, ainda não dá para ter nenhuma garantia, né? Nem propriamente uma perspectiva. São só expectativas, né? Tomara que, primeiro, sobrevivamos todos bem, segundo, que as coisas comecem a acontecer, só que não se sabe exatamente por onde, nem em que ritmo, nem com que mundo, em que mundo a gente vai estar habitando, né? Exatamente. Eu conversei com um economista de Madrid, tá até no Ola Espanha dessa semana, viu, gente? E ele me falou que, assim, que a gente nem o Nobel de Economia, o Prêmio Nobel de Economia, é capaz de adivinhar o que vai acontecer, é capaz de falar hoje alguma coisa sobre economia, porque as incertezas são muito grandes, né? A gente sabe, aqui na Espanha, por exemplo, a crise afeta principalmente o turismo, e o turismo corresponde a 12% do PIB espanhol. Então, você imagina, a gente pensar que as companhias aéreas estão todas paradas, que os hotéis estão todos fechados, o comércio está todo fechado, você parou, o mundo parou, né? E a gente ainda não sabe calcular o prejuízo disso tudo. Vai ser grande, vai ser muito grande, mas o quão grande vai ser, a gente não tem ideia ainda, não dá para prever. Tá bem, vamos pedir a Deus que seja tudo para o bem, na medida que for possível. Adriana, obrigadíssimo pela participação conosco. Sei que você está cansada, está avançando pela madrugada, tem muito trabalho amanhã. Volte sempre, esteja sempre junto com a gente. O ClickTube e o ClickTube News também são seus, a gente é parceiro. Esteja com a gente sempre. Muito obrigado. Obrigada a você, um beijo grande. Se cuidem aí, gente. Usem máscara, se protejam, fiquem em casa. É a mensagem. Fica em casa, em espanhol correto. Quédate em casa. Quédate em casa. Em casa. Muchas gracias, chica. Adiós. Guapa. Um abração para você, viu? Muitíssimo obrigado, Adriana, nossa parceira do ClickTube. Também tem a plataforma, está aqui na nossa plataforma, e tem os vídeos dela todos que você pode conferir indo lá na plataforma ClickTube. Inclusive vídeos sobre a cobertura que ela faz da pandemia lá na Espanha. Eu também quero ressaltar aqui para vocês que temos uma entrevista com o Gelcio Cunha, também nosso ClickTuber. Ele entrevistou o ex-deputado Roberto Jefferson, uma entrevista exclusiva, está no canal dele, o Conexão com o Mundo, está na plataforma também. É importante, né, para a gente tomar um pouco da temperatura da política no Brasil, que, enfim, está permeando tudo, inclusive o combate ao coronavírus. O Roberto Jefferson é um político que ficou durante 24 anos no Congresso, foi afastado da política exatamente no escândalo do Mensalão, que não por acaso ele próprio ajudou a tornar público. Hoje é o responsável pela aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão. É uma manobra que está correndo agora, todos têm notícia disso, e que inclui a negociação de cargos por apoio no Congresso, para formar uma base de sustentação ali para o governo Bolsonaro, que não tinha sido constituída até agora. Só que, ao mesmo tempo,
não deixa de ser a velha política que o presidente Bolsonaro garantiu que iria combater quando se candidatou e quando foi eleito à presidência. Bom, o link para a entrevista do Roberto Jefferson você vai ver aqui na nossa descrição, e também você encontra só clicando lá na nossa plataforma no ClickTube, é só escolher o canal do Gelson Cunha. A edição de hoje a gente vai encerrar agradecendo sempre muito a você pela companhia, por estar com a gente, e com a sugestão de que você confira um vídeo que aconteceu num voo da Gol para Manaus. Isso aí é para a gente ver que não é só agressão a jornalista, agressão a agente de saúde que acontece nesse país, não. Também tem coisa boa acontecendo e gente que faz as devidas honras a quem merece. Obrigado, gente, por estar sempre conosco. Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa. Obrigado, gente. Senhoras e senhores, boa noite. Sou o comandante deste voo, da Gol Linhas Aéreas, número 254, com destino a Manaus. Em nome da Gol e dessa tripulação, gostaria, por gentileza, senhor Henrique Freitas Araújo, Esther Machado da Rocha, Luiz Eduardo Gapanovich, Manuela Pinto Rios, Sabrina Vieira Barreto Salles, Karen Caroline Alves da Silva Magalhães, Adriano Araújo da Silva, Ruth Samara Dutra, Yuri Katahashi, Paula Angélica Farias, Eliane da Rocha dos Santos Malaquias, Fabiana Canaveira Araújo, Márcia Nascimento Lima e Poliana Pereira de Moura. Por gentileza, se levante nesse exato momento. Todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Neste momento, cada um deles está deixando sua família em casa, mudando de cidade e embarcando numa missão honrosa. Eles estão viajando com destino a Manaus para trabalhar nos hospitais e ajudar o Brasil a superar a pandemia de coronavírus, salvando mais vidas. Esses brasileiros são heróis anônimos que trocaram a capa por jaleco. E assim, como nos filmes, merecem os créditos por tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas.